Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma noite que o Senhor nos dá e esta oportunidade que o Senhor nos proporciona, onde juntos podemos estar na sua presença para louvar o seu nome na beleza da sua santidade e dar a Ele louvores. Quantos já fizeram isso nessa noite? Sem delongas, meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. O Senhor tem posto uma palavra em nosso coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Lucas capítulo 24. Enquanto nós ouvimos este maravilhoso som das páginas seletivas da Bíblia sendo folheadas, eu quero dar louvores a Deus pela vida pastor Elias Camilo, nosso pastor. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiabilidade, e deixar aqui de público também os meus parabéns. Jesus está aqui, você já sentiu Ele? Confesso que esta palavra estava no meu coração, falando forte durante toda a semana. Não obstante, nós tivemos aqui uma fala acerca deste texto, e o Senhor falou forte. Parecia que o Senhor já estava me dizendo, Ele estava me dizendo, foi eu que não ouvi, não é? Você também terá uma parcela. E eu quero louvar a Deus nesta noite, porque o Senhor é quem fala com a sua igreja. Nós estamos aqui para fazer a sua vontade. Aquele que se colocar diante de Deus, certamente Deus o usará para fazer aquilo que lhe apraz, porque a palavra do Senhor, ela jamais voltará vazia, mas ela fará o que se apraz. Amém, meus irmãos? Lucas capítulo 24, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas das mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Versículo 25, então lhes disse Jesus: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Diga amém. Queridos irmãos, o dia é um domingo, é o dia da ressurreição.
A hora, o texto nos diz que era a hora do pôr do sol, a hora crepuscular. Os protagonistas de nossa história eram 2 discípulos, um deles chamado Cleopas, e um outro viajante que os seguira e os acompanhara. A localização era uma vereda entre Jerusalém e um vilarejo chamado Emaús. A distância era relativamente curta, um pouco mais de 10 quilômetros, 60 estádios. E o texto nos diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Se há alguém porventura em nosso meio que ainda não se decidiu a Jesus Cristo, meu amigo, eu quero lhes dizer que esses 2 homens estavam vindo da capital da adoração para um vilarejo chamado Emaús, conversando no final do domingo acerca de todas as coisas sucedidas. E eles estavam mergulhados na desesperança, mergulhado na tristeza, na desesperança das coisas passadas. Eles estavam tristes, estavam angustiados, estavam estupefatos, frustrados, porque eles esperavam uma coisa e até então eles não tinham visto acontecer aquilo que eles esperavam. Se tu és espiritual, tu já estás entendendo. Era um caminho de tristeza, era um caminho de frustração, era um caminho de desesperança. Mas eu glorifico a Deus, que nesse mesmo caminho de estupefação, frustração, desesperança, Jesus se aproximou e ia com eles. Eu já quero aproveitar a oportunidade e dizer-lhes, ó amigos que porventura me assistem através aí do nosso serviço online, você que está aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa: num caminho de tristeza, no caminho da frustração, no caminho da desesperança em que estás caminhando, não estás sozinho, Jesus está andando do teu lado. E aconteceu que ele se aproximou, ia com eles. Você já sentiu a aproximação dele aí? Eu já senti a aproximação dele aqui. Confesso-vos que é uma situação difícil falar nesta tribuna. O microfone pesa 50 quilos, dada a responsabilidade. Mas eu estou diante de Deus para lhes dizer que a palavra que eu vos trago vem do coração de Deus para o meu coração. E eu vou lhes dizer, no caminho de tristeza, Jesus se aproximará. Jesus andará do teu lado, Ele está do teu lado, Ele não te deixará só. E a Bíblia diz que enquanto conversavam, de repente um outro viajante se aproxima e passa a acompanhá-los, não é? Mas a Bíblia diz que os seus olhos estavam como impedidos de o reconhecer. Preste atenção nisso. Havia familiaridade. Eles olhando para aquele viajante, havia familiaridade. Eles simplesmente não poderiam dizer que aquele que estava andando ali era um completo estranho. Era Jesus que estava ali. Eles não podiam negar que o fosse, ao mesmo tempo em que eles não podiam afirmar que era. Porque Jesus havia passado por um processo que a Bíblia diz que foi o processo de ressurreição. E o processo de ressurreição causava-lhes tamanha estranheza. Se você
estiver entendendo, você vai se alegrar comigo agora. O processo que Jesus havia passado de ressurreição, senhores, causava-lhes estranheza. E é neste limbo de sensação, é neste limbo sensorial que Jesus se aproxima deles. Eles não poderiam dizer que era um completo estranho. Eles não podiam afirmar que era Jesus. Ao mesmo tempo em que havia familiaridade e eles sabiam que era Jesus. O processo de ressurreição causava-lhes estranhezas. Sabe por quê? Porque no processo de ressurreição, quando um corpo humano passa pelo processo de ressurreição, as rugas, elas já não estarão presentes. As manchas, elas já não estarão presentes. Aquela cor queimada do sol da Judeia já não estava ali. As rugas castigadas, tudo isso que a vida imprime na gente, no processo de ressurreição, não estarão presentes mais. As marcas do sofrimento, as marcas da dor, as marcas da angústia, as marcas do caminhar entre o caminho com espinhos e pedrões, as marcas que a vida imprime na gente, tudo isso que é impresso em nós, no momento da ressurreição, tudo isso se apaga, tudo isto passa, nada disso é perene, porque no processo de ressurreição, nada disso está presente no corpo. Aquele que era coxo, no processo de ressurreição, ele já não precisará das suas articulações, porque ele vai voar, ele vai voar, ele vai voar. Aquele que era surdo, no momento da ressurreição, quando o corpo já não estará fadado às leis naturais, no processo de ressurreição, esses ouvidos serão destampados, e a primeira coisa que ele ouvirá será o toque da trombeta, a voz do arcanjo e o alarido: glória seja dada ao nome do Senhor. Aquele que era cego, no processo de ressurreição, acontecerá como a nossa irmã Midian Bueno cantou: eles irão abrir os olhos. Mas se não tiver olhos, a natureza vai ter que se virar para devolver, porque no processo de ressurreição nada disso estará imperfeito. No processo de ressurreição os olhos estarão bem abertos, e haverão de olhar para Ele e contemplá-lo como Ele é. Aleluia! Aquele que já não tinha mais a locução, aquele que já não falava por causa da enfermidade, aquele que era mudo, no processo de ressurreição, a sua boca entoará altos louvores diante de Deus. O processo de ressurreição causava-lhes tamanha estranheza, de modo que eles não percebiam que era Jesus. E é isso que acontecerá. O corruptível dará sua vez ao incorruptível, o mortal dará sua vez ao imortal. Como eu espero o dia em que as lutas já não dirão muita coisa para nós. Como eu espero o dia em que dos nossos olhos não vai sair mais lágrimas, porque então não haverá nem clamor e nem dor, porque toda alegria que hoje é passageira em Jesus será perene. Como eu espero esse dia. Como eu espero o dia em que esta terra não conhecerá reis, nem presidentes, nem governadores e nem primeiros ministros, porque em Jerusalém, que é o centro político, étnico, religioso da terra, reinará Jesus. E quando ele reinar, haverá 1000 anos de paz. A lágrimas dará sua vez ao consolo, a tristeza dará sua vez à alegria, e tudo que hoje é passageiro, em Jesus será perfeito, em Jesus será perene, em Jesus será eterno, em Jesus será grande, em Jesus será completo, em Jesus será tremendo. Quantos podem levantar a mão e dizer: ora vem, Senhor Jesus?
Ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Nós sentimos saudades dos céus. Ei, meu irmão, essa dor aí, ó, ela é passageira, tá? Eu tenho esta boa notícia, este evangelho para te dizer: tudo que você está passando é passageiro. Ele vem aí e vem para decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, porque Ele vai transformar a tristeza em alegria. Então lhes perguntou Jesus, versículo 17: que é isso que vos preocupa? A pergunta para você hoje é: o que é que vos preocupa? Irmãos, a resposta deles, o Senhor Jesus quer ver qual vai ser a tua resposta. Ele está te perguntando: minha filha, o que é que te preocupa? Meu filho, o que é que te preocupa? Meu lindo, minha linda, meu senhor, minha senhora, o que é que lhe preocupa? Olhe lá o que você vai responder para Jesus, porque dá uma olhada na resposta deles para Jesus. Eles responderam assim, versículo 18: um porém chamado Cleófas respondeu: és tu o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eles estavam dizendo para Jesus: o senhor não está sabendo de nada, o senhor está desatualizado. O senhor não tem noção. Se o senhor tivesse estado comigo na hora que eu estava esperando, e eu esperei, um dia não veio, 2 dias não veio. O senhor não está nem o senhor não está nem sabendo. És tu o único que ignoras? És tu o único que não sabe? És tu o único que não conhece? És tu o único que está desatualizado? Eles responderam isso para Jesus. A dor era tão grande que não lhes permitia ser vazado pela percepção. Era Jesus que estava ali. Chega uma hora na nossa vida que a coisa fica tão difícil, que a gente não dá conta nem de observar que Ele está conosco. A gente não dá conta nem de perceber que Ele está de juntinho da gente, que Ele não nos abandona, que a sua promessa está de pé, que Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça como eu nessa noite, peça perdão a Ele, porque Ele está do teu lado, Ele não te deixou, Ele não te esqueceu. Não é o fim, não acabou, a história não termina aí, não é ponto final, tem uma vírgula debaixo do ponto final na tua história hoje. És tu aí o que ignoras? O que causava neles a tristeza, irmãos? Eram as notícias passadas. O que causava neles tristeza? Era o evangelho da morte. Porque o único evangelho que eles conheciam, pastores, era o evangelho da morte. Eles ainda não conheciam o evangelho da ressurreição. Eles ainda não conheciam o Jesus ressuscitado. Eles só conheciam, pastor Jário, o Jesus morto, o Jesus crucificado. Eles ainda não tinham tido a experiência com Jesus ressuscitado. Então eles ainda não tinham tido o evangelho. Não fora lhes pregado o evangelho da ressurreição, só o da morte. Eles só sabiam das coisas lá de trás. Eles só sabiam do que tinha acontecido no passado. Eles só sabiam o que tinha acontecido no final de semana, da sexta até o momento em que eles estavam. Até então eles só sabiam disso. Eles não sabiam de mais nada. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não sabe de nada. Você não sabe de nada o que está acontecendo. Você nem sabe o que Ele está fazendo por você. Enquanto você está pensando no passado, Ele está trabalhando por você. Enquanto você está pensando que Ele está morto, Ele está bem vivo do teu lado, bem vivo do teu lado, bem vivo do teu lado.
Se você, meu amigo, ainda não conhece o Evangelho do Jesus ressuscitado, eu quero lhes apresentar. Jesus está bem vivo, Ele está no nosso meio nessa noite. Quando já sentiu a sua presença? O pastor, muito felizmente, o pastor Elias, muito felizmente, semana passada, quando ele disse isso, eu enxuguei, mas elas voltou teimosamente as lágrimas. Quando ele disse assim, diante do túmulo de Confúcio, está escrito, aqui já é Confúcio. Ah, irmão, eu estava ali, eu estava do lado do pastor Joel, eu enxuguei, mas ela voltou, e eu continuei a enxugar. Sabe por que eu continuei a enxugar? Porque lá em Jerusalém, lá em Jerusalém, a pedra foi removida. E eles viram que foi removida, porque Pilatos colocou guardas para guardar a porta do sepulcro, colocou eles lá, olha, tome conta aí da porta do sepulcro, para que aconteça que nenhum deles venha de madrugada, roube o corpo, enterre em outro lugar, e saia por aí dizendo que ele ressuscitou. E eles ficaram na guarda, e o hino da harpa diz, os guardas ainda vigiavam, quando o anjo veio do céu, e a pedra que estava na porta, tu não vai dar não, glória a Deus, não é? Com grande poder removeu, depressa os laços caíram, e o plano de Deus era assim, a luz e a vida resplandem, e isso foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas Ele sofreu já por mim. Eu sei que Ele era inocente, fazendo tudo assim. Tá, o facho de luz, eles caíram desmaiados, diz a Bíblia. Não viram? Eles viram só na hora da luz e a pedra removeu. E eles viram a verdade. Chegaram lá correndo, Pilatos. Ele não está lá não, a gente viu. Aí o endemoniado do Pilatos disse, você quer quanto para contar outro evangelho? Tu quer quanto para profetizar que ele não está entre nós? Tu quer quanto para dizer que ele não ressuscitou? Tome esse dinheiro e conte assim, que enquanto vocês dormiam, os discípulos roubaram o corpo dele, enterraram em outro lugar. E o texto de Mateus termina desse jeito. Até hoje se acredita assim. Só que tem uma coisa, acreditando assim ou não, é verdade que ele vive. Acreditando ou não, é verdade que a pedra foi removida. Acreditando ou não, ele está aqui no nosso meio bem vivo. E ele está falando para você, eu estou com você nesse caminho. Você não está sozinho, eu estou contigo. Tu ignoras o que aconteceu, as ocorrências. Jesus disse, quais? Às vezes a gente chega diante de Jesus e fala, Senhor, mas eu não dá, o Senhor está tendo um problema, Senhor, a luta, Senhor, a dificuldade, Senhor, a doença, Senhor, o desemprego, Senhor, a ânsia, Senhor, a síndrome do pânico, Senhor, é a depressão, Senhor, todos esses são os problemas. E Jesus acabou de ouvir todos eles e está perguntando para você, quais problemas? Eu quero profetizar debaixo da autoridade e do poder do nome de Jesus. Enfermidades esta noite estão sendo erradicadas pelo poder da palavra. Eu quero profetizar debaixo da autoridade e do poder do nome de Jesus que portas serão abertas pelo poder da palavra. Eu quero profetizar debaixo da autoridade e do poder que é no nome de Jesus, nesta noite, que libertação será liberada para a tua casa, que o Senhor está visitando a tua casa, que o Senhor está visitando o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, o teu parente, porque a promessa diz respeito a nós, ao que estão perto, também aos que estão lá do outro lado de lá.
Sabe o que eu quero dizer para você? Que diante de todos os problemas que você acha, que você pensa que você tem, Jesus está sempre um passo à frente de você. Porque eles achavam que aquele era um estrangeiro, mas aquele era o Jesus ressurreto. Eles disseram assim no 20: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Irmãos, seja sincero, eles dizendo para Jesus ressuscitado, que não, o senhor não soube daquele que era varão profeta, que inclusive os sacerdotes o tomaram e o entregaram à morte. Seja sincero, com base no estudo que a gente está tendo domingo de manhã, que fala sobre o tabernáculo, hoje, por exemplo, foi uma aula linda, falando acerca do altar de sacrifícios, não é? Então, veja só, eles disseram para o ressuscitado, que os sacerdotes entregaram ele para a morte. Irmãos, sejam sinceros, quem mais teria tanto poder e autoridade para oferecer um sacrifício tão verdadeiro, senão um sacerdote? Quem mais? Porque aconteceu exatamente como diz lá na lei. O grande problema não foi entregar Jesus à morte. O grande problema deles foi que o ministro que estava oferecendo o sacrifício, ele não cria no próprio sacrifício que ele estava oferecendo, porque ele nem sabia o que ele estava fazendo. E era mistério que o sacerdote entregasse ele à morte. Porque lá atrás, irmãos, na antiga aliança, era o sacerdote quem fazia isso. E ele nem tinha noção do que ele estava fazendo, não é? Ele nem sabia. Mas este era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que limpa as iniquidades, que endireita os caminhos tortos. Era ele que estava aqui. Mas a Bíblia diz que eles estavam com os olhos fechados e correndo porque do tempo. No versículo de número 25, Jesus diz para eles: ó nécios e tardos de coração para crer. Irmãos, eu fui estudar essas duas palavras e eu fiquei impactado. A palavra nécios no grego é anoetos. Sabe o que significa nécios no original? Sujeito de percepção turva. Existe uma massa espessa, existe uma crosta que não lhes permite ser vazado pela percepção. Psicologicamente, esse é o nécio. Ele não consegue enxergar nada além da sua fatídica realidade. E Jesus disse: ó nécios. E disse: tardos de coração. Jesus disse: de sentimentos atrasados para crer tudo que os profetas disseram. Eu quero dizer que esta noite, esta massa que está na tua visão será dissipada. Essa crosta cairá por terra, porque você verá de Deus o milagre. Ei, eu orei para falar isso, viu? Creia no Senhor, não é em mim, creia. Eu digo para você com autoridade nessa noite: a massa espessa que está diante dos teus olhos, ela será tirada, e você verá que é Jesus que está ali, que você não está só, que Ele jamais desistiu de você. E foram caminhando. Quando chegou lá na bifurcação, que eles param para entrar para onde eles haveriam de entrar, e Jesus faz menção de passar a largo adiante. Eles perceberam que a ausência lhe causava-lhe tristeza. A ausência de Jesus não é dele causa tristeza, a ausência? Causa tristeza? Se não causar tristeza está mal, hein? A ausência de Jesus lhe causa tristeza. Eu quero dizer uma coisa para você: se a ausência de Jesus lhe causa tristeza, Ele está aqui para te abraçar com os braços abertos. Porque quando Jesus fez menção de passar adiante, senhores, eles disseram para aquele viajante que falavam palavras tão límpidas e cristalinas e cândidas e maravilhosas: ah, Senhor, fica conosco, porque é tarde.
E Jesus entra para estar com eles, e os olhos fechados. E a Bíblia diz que, conforme o costume, o viajante, o visitante, o novo, entra, toma o pão. Só Jesus sabia tomar o pão daquela forma. E Jesus toma o pão assim. E na hora que Jesus toma o pão para partir, os olhos dele se abrem. E eles veem. Quando eles percebem, imagina esse filme na sua cabeça. Imagina essa cena. Jesus desaparece. Tchum. O corpo da ressurreição não está fadado às leis naturais. Mas os olhos deles, a escama só caiu na mesa, na hora do pão. Os amados sabem perfeitamente, não precisa estudar para saber disso, que mesa fala de comum. Pão, partir do pão fala de comum. Olha a revelação de Deus. Saber as notícias acerca de Jesus não significa ter olhos abertos. Andar com Jesus do lado não significa ter olhos espirituais abertos. Ter um curso de teologia móvel, porque a Bíblia diz que Jesus veio rasgando a lei e os profetas para eles no caminho. Irmãos, era um curso de teologia móvel, e o professor era o próprio Jesus. E ter esse curso de teologia móvel com Jesus falando com eles, não significa que os olhos estão abertos. Ter Jesus dentro de casa não quer dizer que teu olho está aberto. Porque os olhos só se abriram no momento da comunhão. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí sim, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.